Boa noite aos irmãos, Deus possa abençoar cada um e também os que vão acompanhar depois. Irmãos, a depressão é um transtorno comum em todo o mundo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com ele. A pandemia agravou ainda mais este quadro, trazendo grandes preocupações à medicina e à classe médica. É intrigante pensarmos que a nossa geração tem avançado tanto no que diz respeito à tecnologia, às descobertas, à medicina. Estamos tão avançados, contudo nunca se viu uma geração tão atingida quanto aos problemas mentais. O mundo está doente, especialmente quando falamos de depressão e ansiedade. Algo muito preocupante. Não estamos mais conseguindo encarar as frustrações da vida, as perdas, o sofrimento, as circunstâncias que nós enfrentamos. Irmãos, ninguém está completamente imune aos sentimentos depressivos, nem mesmo os cristãos. Assim, precisamos estar seguros, precisamos ter convicção da nossa realidade e, acima de tudo, da nossa vida com Deus. Pois vida cristã que é superficial ou que está fundamentada apenas em religiosidade, falta de relacionamento profundo com Cristo, formam um terreno fértil para a depressão. Assim sendo, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Vamos deixar aberto aí esse capítulo. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 18. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimpro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimpro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: saí e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fedia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave.
Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares e mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ajude nessa noite a entendê-la, Pai, especialmente quando estamos tratando desse tema, a depressão. É o mal, ó Deus, que tem acometido muitas pessoas no mundo e se agravou com esta pandemia. E também, ó Deus, muitos cristãos têm sido acometidos por essa dificuldade. Nos ajude que por meio da tua palavra, Senhor, possa ter misericórdia de nós. E a tua palavra, ó Deus, venha penetrar os nossos corações, nossas almas, a fim de nos fortalecer. Tanto nós, ó Deus, que estamos bem e não temos enfrentado essa dificuldade, para nos fortalecermos e sabermos lidar com as circunstâncias da vida. Mas também, ó Deus, para ajudarmos outros que têm lidado com essa dificuldade. E também, ó Deus, pedimos a Ti que a Tua palavra alcance aqueles que estão enfrentando este problema. Senhor, possa, ó Deus, fortalecê-los e fazê-los sair dessas circunstâncias. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Estamos estudando, irmãos, a depressão, fazendo uma análise bíblica. E nós já fizemos aí, quarta-feira passada, vimos os sintomas, fizemos o conceito sobre a depressão. Vimos também que a Bíblia não usa esse termo, porque é um termo contemporâneo, termo depressão. Mas a gente viu que vários dos sintomas de sentimento depressivo foram enfrentados por alguns personagens bíblicos. E entre eles nós estamos estudando o profeta Elias, que é intrigante o que ele passou. E estamos estudando então o modo como ele enfrentou esta dificuldade. Nós vimos aí na última quarta-feira, irmãos, que o profeta Elias, um personagem bíblico que enfrentou sentimentos depressivos. Ele é interessante, antes de chegar a este ponto aqui do capítulo 19 de 1 Reis, ele havia feito algo extraordinário. Elias, irmãos, ele diz assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele disse isso no capítulo 18. Ele era um homem de Deus, que andava com o Senhor. Mas ele também fez grandes coisas. Sucessivos eventos extraordinários aconteceram, Deus usando o profeta Elias. Ele predisse que não haveria chuva e não houve. Predisse que haveria seca, que durou 3 anos e meio, e assim aconteceu. E isso aconteceu para mostrar que Baal, o Deus da chuva e da fertilidade, conforme as pessoas criam, não existia. Era impotente. Elias também, em sua missão, durante seu ministério, sempre teve um cuidado contínuo de Deus. Deus mandou corvos que levavam pão e carne, tanto pela manhã quanto pela noite. Você imagina isso, né? Isso aconteceu, Deus cuidando de Elias. Depois Elias vai à casa da viúva de Sarepta, e lá a farinha e o azeite da viúva não acabavam, pelo ato que Deus fez através do profeta Elias. Ele também ressuscitou o filho da viúva que havia morrido, e novamente para derrubar os mitos cananeus de que Baal podia ressuscitar mortos, mas só Deus é quem pode operar tal milagre, Yahvé. Portanto, Elias era um homem de grandes feitos, homem grandemente usado por Deus, homem que chegou ao ápice das realizações, enfrentando 450 profetas de Baal e derrotando a todos que sucumbiram diante do servo de Deus, Deus usando este homem. Mas aqui no capítulo 19, como nós vimos, Elias enfrenta um grande desafio. Ele é ameaçado por Jezabel.
E quando ele ouve e recebe essa ameaça, ele é dominado pelo medo. E então, irmãos, começam a aparecer os problemas de Elias. Vimos o primeiro problema quarta-feira, que foi exatamente o medo. Irmão, diante da morte, Elias ficou profundamente com medo. E isso dominou as suas ações. Ele não sabia lidar com isso. Tanto que o texto diz que ele saiu para tentar então salvar a sua vida. Na visão de Elias, nos parece, irmãos, que Deus não existia mais. Que ele agiu como se ele não estivesse mais no controle da situação. Assim ocorrera com Elias. Foi o primeiro problema que ele enfrentou, o medo. E apresentamos aos irmãos que para enfrentar o medo só há um caminho, é Cristo Jesus. Só Cristo, porque nele nós temos o destino certo, o destino eterno. Só em Cristo nós somos capazes de lidar com as adversidades da vida, de maneira que o medo não possa me dominar. Eu preciso andar em Cristo, está em Cristo Jesus. Vimos também o segundo problema de Elias, que foi a falta de esperança. Ele achou e viveu e andou como se não existisse mais a esperança. Para Elias, irmãos, parece que tudo acabou com aquela ameaça, que Deus não podia fazer mais nada, que tudo estava acabado e perdido. Essa era a visão de Elias. Tanto que o texto diz aí: ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimpro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias estava, irmãos, sem esperança. Um homem que testemunhou, que viu Deus fazendo grandes coisas, viu Deus mudar situações, viu Deus agir de forma poderosa, mas agora estava sem esperança. Como é que eu posso viver, irmãos, com esperança? Apresentamos aqui aos irmãos quarta-feira passada, só em Cristo há uma esperança que é viva, uma esperança que não se perde com os problemas, uma esperança que não se acaba com as circunstâncias difíceis que eu enfrento, uma esperança, irmãos, que é segura em Cristo Jesus. E vamos ver nessa noite, irmãos, o outro problema, o terceiro problema de Elias. Olha comigo aí o versículo de número 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Capítulo 19 de 1 Reis, versículo 9. O terceiro problema de Elias, irmãos, que nós podemos constatar aqui é uma visão distorcida ou equivocada do agir de Deus. É impressionante ver, irmãos, que um homem que chegou no auge das realizações agora está no fundo do poço. Irmãos, Elias agora está ali acabado. Tudo que ele havia feito, Deus usando a sua vida, parece que agora cessou, acabou. Qual é a situação dele, irmãos? Nos parece aqui que Elias entrou em um colapso emocional. O seu estado emocional, então, afetou o seu físico, de maneira que ele perdeu a energia. Estava exausto fisicamente, mentalmente. Alguém com sentimentos depressivos. Tal era que ele agora queria apenas o quê? Que a vida acabasse. Que ficasse ali dormindo, como se fosse querer fugir da realidade. Irmãos, Elias se isola. Ele não quer contato com ninguém. Ele entra numa caverna e fica ali, talvez pensando que isso iria resolver o problema. Se isola e não quer contato com ninguém. Mas olha, irmãos, como Deus vai trabalhar na vida de Elias. Talvez Elias concluímos que a obra que ele havia feito tinha fracassado,
que as realizações feitas para Deus não surtiram o efeito que ele queria, porque talvez Elias imaginasse que ele poderia trabalhar os resultados, que ele poderia controlar os resultados das ações feitas para o Senhor. Mas, irmão, não está nas nossas mãos o controle das nossas realizações, os resultados. Nós apenas servimos e o resultado depende de Deus. Mas Elias não havia entendido isso. E olha como Deus vai trabalhar, irmãos, aí primeiramente em Elias. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O tratamento que Deus faz aqui a Elias é levando ele à reflexão. Irmãos, Deus faz uma pergunta para Elias, com o intuito então de fazê-lo sair daquela condição e voltar para a realidade. Irmãos, Deus faz com que Elias possa pensar, refletir e de certa maneira também levando-o a ser confrontado com a sua própria realidade. Ele pergunta: que fazes aqui, Elias? Essa pergunta é muito importante, porque ela fornece algumas oportunidades a Elias. Primeiro, para ele ver a sua situação, onde ele estava, o que estava fazendo, porque ele chegou até aquele momento, o que impulsionou Elias a chegar àquele estado de sentimentos depressivos, qual foi a causa disso? Por isso que Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? Também, irmãos, essa pergunta abre uma outra oportunidade para Elias. Sabe para quê? Para abrir o coração. Tal como alguém pergunta a si mesmo: o que está acontecendo contigo? Por que estás assim? Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? Para que ele pudesse abrir o seu coração para Deus, pudesse falar do que ele estava sentindo, de como ele estava percebendo aquela situação. Isso é, irmãos, um modo de Deus tratar Elias, fazer ele ter um diálogo, fazer ele abrir o coração e colocar para fora aquilo que estava trazendo esse sentimento ruim para ele. Deus trabalha com Elias, a fim de que ele fale o que está acontecendo. Qual é o seu temor, por exemplo? O seu sentimento? Porque ele estava ali. Irmãos, era uma oportunidade de Elias poder perceber e reafirmar a posição que Deus havia chamado este homem. Deus trabalha com Elias. Irmãos, também Deus pergunta a Elias para que ele pudesse perceber as atitudes e ações que ele havia tomado, de fugir da realidade, de se afastar, de se isolar, de não querer encarar a realidade, de querer viver o passado talvez. Deus pergunta para que Elias pudesse voltar para o presente, pudesse encarar a realidade, o momento atual, para que Elias pudesse ver os fatos e não fugir deles. Diz o texto: o que fazes aqui, Elias? Percebam, irmãos, que é muito interessante que o texto diz aí: veio a palavra do Senhor. Como é que você imagina isso, né? Veio a palavra do Senhor. É uma teofania, é uma aparição de Deus por meio da sua palavra falada. Deus fala com Elias. Essa expressão, irmãos, era característica inclusive do ministério dos profetas. Quando Deus falava aos profetas, dizendo: veio a palavra do Senhor ao profeta. Inclusive Elias recebia a palavra de Deus. Então Deus toca aqui ao chamado que Elias tinha, dizendo: veio a palavra do Senhor ao profeta, que levava a palavra de Deus aos outros, mas agora a palavra é para ele. Deus trabalhando no coração, na mente, na vida de Elias. O local, irmãos, que Elias se encontrava aí, provavelmente era o mesmo onde Deus aparecera a Moisés, fenda da penha, conforme Êxodo 33 e 22, que é a melhor tradução para o termo caverna.
O mesmo lugar onde Deus falara com Moisés, Deus também está falando com Elias. Deus fez Elias caminhar a este lugar, o Horebe, o monte de Deus. Ainda falou com ele, o Senhor, tratando Elias. Note aqui, irmãos, fica claro o cuidado, o carinho e a paciência que Deus está tratando Elias. Embora, claro, mesmo no profundo desespero e tristeza e sentimentos depressivos de Elias, Deus quer trazê-lo à realidade novamente. E ele trabalha para resgatar este homem para a realidade. Deus trabalhou na vida de Elias. Mas também, irmãos, percebam a distorção das circunstâncias pelo profeta Elias. Olha comigo o versículo de número 10. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Irmãos, Elias analisa a situação de maneira equivocada. Perceba aí que ele está centralizando a si mesmo diante da situação. Se você analisar esse versículo 10, você vai ver que ele diz: eu estou só, eu sou zeloso, querem me matar. A visão de Elias é uma visão centralizada em si mesmo. Este é um problema de muitas pessoas que entram em ansiedade e depressão. Elas olham a vida na sua perspectiva e imaginam a vida girando por meio de si mesmo, em si mesmo. Era o caso de Elias aqui. Ele diz: olha, eu sou o único zeloso do Senhor, eu sou o único que tenho temor e zelo por Deus. Será que era somente Elias que tinha esse zelo por Deus? E diz: olha, todos os outros deixaram a tua aliança, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Irmãos, só quem estava querendo matar Elias, quem era? Jezabel. Mas ele diz aqui que todo mundo quer tirar a vida dele. Elias fala aqui, irmãos, no intuito, numa análise de alguém que está agindo com pena de si mesmo. É autocomiseração. Sabe aquela pessoa que diz: ah, ninguém gosta de mim, ah, ninguém se importa comigo, ah, só eu sofro, só eu passo problema, ninguém sofre o que eu sofro. Essa é a dificuldade que muitos têm, por causa de uma visão distorcida das circunstâncias. Ela olha as circunstâncias na sua perspectiva. Ela quer que a vida ande e caminhe conforme ela imagina. E quando isso não dá certo, irmãos, aí ela entra em ansiedade, em depressão, sentimentos depressivos. Mas olha a lição, irmãos, que Deus vai ensinar a Elias. Olha o versículo de número 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Irmãos, qual é a lição que Deus vai ensinar aqui a Elias? O Senhor trabalhou para consertar a visão distorcida e limitada de Elias, e para tanto deu a ele uma preciosa lição aqui. Irmãos, Elias, em virtude da sua incredulidade e medo, fugiu para o deserto. E é interessante que era uma viagem de 400 quilômetros, que duraria aí cerca de 10 dias. Elias levou 40 dias para fazer essa viagem.
E é interessante que esses 40 dias é como se fosse cada dia representando um ano que Israel esteve no deserto. Isso é interessante. Elias estava tão deprimido que ele havia decidido renunciar ao seu chamado, o seu ministério, e inclusive a própria vida. Ele disse: basta que eu morra. Veja que a resposta de Elias não tinha nada a ver com a pergunta de Deus. Lembra que Deus perguntou para Elias, dizendo assim: olha, o que fazes aqui, Elias? Ele não respondeu, irmãos, o motivo pelo qual estava ali, mas ele estava ali tendo pena de si mesmo e falando coisas que nada tinham a ver com a pergunta de Deus. O que fazes aqui, Elias? Por conta disso, irmão, Deus dá essa lição. Há aqui manifestações, irmão, da natureza, e ele apresenta aí 3 manifestações. Diz o versículo 11: primeiro, um forte vento que fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava naquela manifestação. Isso aqui é importante. Depois desse forte vento, nós temos o quê? Um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E por fim, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. O que são essas manifestações, irmãos? O que nós aprendemos com isso? São manifestações visíveis e sobrenaturais. Mas essas manifestações nunca foram a plena transmissão integral da mensagem de Deus. Essas manifestações, irmão, não são a garantia de que Deus traz a sua palavra por meio dessas coisas. Um ato sobrenatural, um milagre, coisas desse tipo não significam dizer que Deus só age por meio do sobrenatural. Irmãos, Deus age também por meio do natural. Milagre não é algo rotineiro. E você percebe que Elias parece que estava acostumado a grandes feitos, de maneira que agora parece que Deus estava em silêncio para Elias, e parece que nada acontecia. Cadê os milagres? Cadê os feitos grandiosos? E Deus se manifesta 3 vezes, mas nenhuma delas há uma mensagem de Deus para Elias. Como compreender, irmãos, o vento batendo? Que mensagem era essa? Não havia mensagem. Como compreender o terremoto ali onde Elias estava? Não havia mensagem. Como compreender o fogo naquele instante ali? Não havia mensagem. O que Deus quer ensinar aqui para Elias é o seguinte: quando às vezes, irmãos, acontece de que parece que Deus está em silêncio, parece que eu não posso ver Deus agindo, não significa dizer que Ele não está trabalhando. Deus trabalha, irmão, de uma maneira que também eu não posso perceber. Deus muda as circunstâncias e muda as situações e às vezes eu não estou percebendo. Isso não deve tirar de mim a confiança em Deus. Deus trabalha, irmãos, de maneira que eu não percebo. É essa a lição que Ele quer ensinar a Elias. Que Elias precisava entender, irmãos, que analisar as circunstâncias deve ser na perspectiva de Deus. Irmãos, quando é que Deus para de trabalhar? Nunca. Ele sempre está trabalhando, mesmo que não seja às vezes por meio sobrenatural, com milagres e feitos extraordinários. Deus às vezes trabalha de maneira natural. Que vê, olha como acontece aí no versículo de número 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, o quê? Um cício, que é um vento tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Irmãos, quando foi que Deus falou com Elias aí? Quando acontece algo natural. Um vento fraco, um vento natural,
E aí, depois desse evento natural, o que acontece? Deus fala a Elias: que fazes aqui, Elias? Irmãos, era o que Elias precisava compreender, que Acabe e Jezabel iriam ser tratados por Deus, que Elias não fracassou pelo fato de, naquelas circunstâncias, com os 450 profetas, eles não mudaram. Ele precisava entender que Deus trabalha também de outras formas, e a forma natural. Portanto, Elias não podia se desesperar, perder a esperança e ficar tomado pelo medo, só porque os seus olhos não conseguiam ver um milagre acontecendo, algo extraordinário. Quando é que Deus trabalha na minha vida, irmãos? Sempre eu vou perceber isso? Sempre eu vou ver isso? Nem sempre. A maioria das vezes não é percebido. Como Deus muda as circunstâncias, às vezes nós não percebemos como isso acontece. Aí Deus pergunta novamente a Elias: que fazes aqui, Elias? Deus é soberano, irmãos, e Ele utiliza os meios. Lembra que Ele falou aqui, né? Ele quer dar uma lição também, que Ele tem um controle de tudo. Ele controla o vento, Ele controla a natureza, Ele controla o fogo, Ele controla todas as coisas, de maneira que Ele é capaz de mudar tudo, qualquer circunstância. Portanto, a minha vida está segura nesse Deus, capaz, perfeitamente e poderoso para controlar qualquer situação, para mudar qualquer condição. É o nosso Deus. E aí Elias responde novamente a mesma resposta. Diz o versículo de número 14: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares e mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Elias responde do mesmo jeito, uma visão limitada, equivocada, que olha para si mesmo, até de modo soberbo, achando que tudo gira em torno dele. Eu sou zeloso, eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Já falamos para os irmãos, isso aqui, irmãos, é agir com pena de si mesmo. Só eu sofro, só eu sou perseguido, só acontece comigo, ninguém sofre mais do que eu, ninguém me ama, ninguém tem pena de mim, ninguém cuida de mim, ninguém se importa comigo. Isso aqui é uma vida centralizada em si mesmo. Elias queria, irmãos, que as coisas acontecessem conforme ele imaginava, mas não é assim. Uma visão equivocada no modo como Deus age tem levado muitos à depressão. Quando não podemos ver as coisas acontecendo, quando as nossas lutas não forem vencidas, nossos problemas não forem resolvidos, isso não significa, de maneira alguma, que tudo está acabado. Quando acharmos que Deus está em silêncio, irmãos, Ele não nos abandonou, não. Ele não esqueceu da gente. Quando não vermos nada acontecendo na solução do nosso problema, não significa que Deus não está trabalhando, Ele está trabalhando. Precisamos confiar, meus irmãos, em Deus. E isso exige que nos despojemos de uma vida egocêntrica, soberba às vezes, de acharmos que as coisas giram em torno de nós, da nossa vontade, dos nossos planos. Às vezes pode parecer, irmãos, doído, um pouco forte, fazermos uma reflexão sobre onde estamos, o que estamos fazendo, o que está acontecendo conosco, por que eu estou com esse sentimento depressivo, por que eu estou vivendo essa realidade, qual é a razão disso? É algo que eu devo refletir, a fim de que interrompamos a tentativa de querer fugir da realidade. Às vezes estamos nos afundando por causa de uma situação que perdemos a esperança. O problema está na visão distorcida ou equivocada que temos dessas circunstâncias. Será que a gente nunca vai sofrer? Nunca passar problema? A Bíblia nos adverte sobre isso. Olhamos as circunstâncias da vida que atravessamos em nossa perspectiva. Em certa análise, achamos que Deus esqueceu da gente. Mas lembre, irmãos, é promessa do Senhor.
E cantamos aqui nessa noite que Ele cuida de nós. Ele não só cuida hoje, mas Ele cuida sempre. Irmãos, Deus cuida de nós e Ele cuida nos detalhes. Coisas que nós achamos às vezes insignificantes, Deus se preocupa e cuida. Eu devo olhar a vida então na perspectiva de Deus, sobre o olhar de Deus. Talvez a razão de que você esteja enfrentando esse problema, sentimentos depressivos e essas coisas, seja essa visão limitada, equivocada das coisas, que acha que Deus só trabalha quando acontecem milagres, que Ele nunca trabalha de um modo natural. Precisa aprender também essa lição, irmãos, que Deus forneceu a Elias. Não se esqueça disso. Deus está trabalhando, mesmo que eu não veja, mesmo que pareça silêncio, Deus está trabalhando, mesmo que eu não enxergue, Deus está trabalhando. Cabe então aqui uma reflexão: o que tem levado você a sentimentos depressivos, se for o seu caso? O que levou você a querer fugir da realidade? Por que eu estou trancado, isolado e não querendo mais continuar a lutar? São perguntas que eu devo refletir. Então é hora de olhar para Jesus firmemente, de saber convictamente que Ele detém o poder sobre tudo. Ele emprega os instrumentos conforme seu infinito poder, muda situações, fornece a graça para enfrentarmos situações da vida. Lembre que para sair de uma situação como essa, precisamos de ajuda. E a ajuda verdadeira, a ajuda certa, é Cristo Jesus. Porque Ele fornece o consolo para as horas de perdas, por exemplo, a força para as horas de luta, a sabedoria para enfrentar situações difíceis. Logo, irmãos, eu preciso correr para Jesus. O irmão cantou aqui também nessa noite, Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o abrigo perfeito em qualquer situação. Então eu preciso ter uma visão equilibrada, e uma visão equilibrada na perspectiva bíblica requer de mim uma busca do Senhor Jesus Cristo, para enfrentar dor, sofrimento e traumas, perdas e qualquer tipo de problema. Eu preciso correr para o Senhor Jesus Cristo. Aprendemos aqui nessa noite mais um problema que Elias enfrentou. Foi uma visão equivocada, distorcida da realidade, das circunstâncias da vida. E Deus então tratou Elias. Deus falou com ele, deu oportunidade para ele abrir o coração e conversar com Deus e falar da sua dor, do seu sentimento, do seu problema. Depois ele mostrou como Elias estava vendo a vida. E por fim Deus deu uma lição a Elias. Quero que você baixe sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Meu amado irmão, se talvez você esteja assim, enfrentando esses sentimentos, porque talvez você esteja encarando a vida na sua perspectiva, na sua visão, e achando que a vida deve ser conforme você queira, conforme você planejou. E aí quando não dá certo, você fica triste. Você acha que tudo acabou, que não há mais perspectiva, que Deus não se importa com você, que o silêncio parece que Deus não está trabalhando. É hora de mudar essa perspectiva. É hora de confiar no Senhor e de olhar na perspectiva de Deus. Irmãos, Deus nunca deixa de trabalhar, Deus nunca deixa de cuidar, Deus nunca deixa de agir. É verdade que nem sempre vai trabalhar de modo sobrenatural, através de milagres e coisas extraordinárias. Deus às vezes trabalha de forma natural. Ele fala conosco por meio da sua palavra, nos ensina, nos fortalece e nos ajuda a vencer os desafios da vida. É hora de você correr para Cristo, de segurar mais firmemente nele. E se você que vai ouvir essa mensagem, acompanhar, está em depressão, tem enfrentado este problema, o seu desejo é o desejo de desistir, há uma esperança, e é Cristo Jesus.
Você deve olhar para Ele, para que você possa encarar a vida numa outra perspectiva, encarar as situações da vida, as circunstâncias, numa outra perspectiva. Deus quer alcançar o seu coração, e transformar e mudar esse sentimento ruim que você tem sentido. E para isso, você precisa correr para Cristo Jesus. É o que a palavra nos mostra.